Esta primavera, florescemos juntos. Apoie as vozes plurais que não têm medo de ir contra a corrente e partilhe a sua opinião nos comentários. Desfrute de todos os benefícios Observador, agora com 20€ de desconto. Assine hoje em observador.pt. Está no ar o Domínio da Guerra da Rádio Observador, sempre com o Major-General José Arnão Moreira. Bem-vindo, General. Olá, muito bom dia a todos. Hoje o mau tempo faz com que esteja à distância. É verdade, temos aqui Isto hoje estavam para fuzileiros, grande abraço aos fuzileiros. Esta semana, General, tivemos menos notícias das frentes de combate na Ucrânia, mas em compensação tivemos, do ponto de vista diplomático e político, evoluções interessantes. Que aspectos relevantes importa assinalar hoje? Bom, nós no início de cada mês costumamos fazer aqui uma espécie de um balanço daquilo que foram os ganhos e perdas territoriais. E neste mês de setembro, a Rússia conquistou 467 km². É um valor grande, 467 km². E, aliás, é desde o início da invasão, desde março de 2022, que foi o primeiro mês de contabilização, é o valor mais elevado de conquista. Significa que nós estamos a chegar aqui agora ao final deste mês de outubro, sem que ainda tenham conseguido encontrar por parte da Ucrânia soluções para parar este ímpeto de avanço das forças russas no Donetsk. É verdade que, a somar estes 467, há também uma outra recuperação. Os russos, entretanto, reconquistaram 125 km² de território que os ucranianos tinham ocupado na Rússia em Kursk. Nessa altura, os ucranianos tinham conquistado cerca de 770 km². Perderam, entretanto, 125 km². Portanto, ainda têm, digamos, 5/6 daquilo que tinham ocupado. De qualquer maneira, a dinâmica neste momento continua a ser: não estão a conseguir parar os avanços da Federação Russa. É claro que, do ponto de vista geral, os avanços não representam muito território ucraniano, não é? Porque, apesar de ser o grande avanço, a grande conquista tenha sido setembro, na verdade, o que a Federação Russa fez, conquistou mais 0,08% de território ucraniano. E tem agora cerca de 17,86% de território da Ucrânia. Talvez seja interessante agora descer aqui um bocadinho um nível para ver aquilo onde tem sido o esforço da Federação Russa, que é sobretudo no eixo que vai de Avdiivka, que já foi tomada em outubro do ano passado, de Avdiivka sobre Pokrovsk, onde agora estão as forças russas, digamos, a chegar. No último mês, portanto só durante um mês, a Ucrânia eliminou 25 carros de combate e 59 veículos mecanizados. E é, aliás, muito interessante verificar que ao longo deste eixo que vai de Avdiivka para Pokrovsk, cerca de 40 km, a Federação Russa demorou um ano a fazer os 40 km que vão desde Avdiivka, que caiu em outubro de 2023, e Pokrovsk, que é agora o seu próprio objetivo. E não perdeu pouco material. Perdeu material equivalente a 5 divisões. Material mecanizado e blindado que daria para fazer 5 divisões. Isto coloca problemas até à própria indústria de defesa da Federação Russa, que tem dificuldade em colocar na frente agora, para proteger os seus homens, equipamentos blindados e mecanizados. E é por isso que nós temos assistido muitas vezes a filmes onde se vêem as tropas da Federação Russa a avançarem em veículos civis, sejam as motocicletas, automóveis, etc.
tudo serve para os fazer aproximar o mais rapidamente da orla das cidades. Portanto, a Federação Russa, não obstante não ter, do ponto de vista da sua capacidade de substituição dos meios mecanizados e blindados, um enorme potencial de substituição, tem sido capaz de queimar, este é um termo que é um termo até duro de utilizar, de queimar os seus efetivos humanos a um ritmo impressionante. E esta semana veio o orçamento para 2025, 2026 e 2027. E o Kremlin pôs de lado 948 milhões de dólares para isto. O que significa que, aos preços atuais dos contratos, os contratos são cada vez mais elevados, que é para evitar uma mobilização forçada e continuar a conseguir soldados para combater na Ucrânia. Portanto, estes 948 milhões de dólares dão para cerca de 225 mil soldados para 2025, 26 e 27. Isto é, o Kremlin não parece dar absolutamente nenhum sinal de que esteja disposto a parar a guerra. Isto é uma mensagem para o Ocidente. É que nós temos que os obrigar a parar a guerra. Se estamos à espera que os russos perdam a vontade, bem podemos esperar sentados. Não. Nós, Ocidente, temos que obrigar os russos a parar a guerra. Não vamos ficar à espera que tomem a iniciativa de o poder fazer. Eu, no outro dia, numa conferência na Universidade Católica e da Eurodefense, eu tirei uma expressão que me produziu, uma expressão que vou repetir. Quer dizer, então, os russos estão a 6 quilómetros de um importante nó logístico, Trocovsk, e o Ocidente está de férias. Nós estamos de férias. As chamadas férias americanas, que já duram há um ano inteiro e que até 5 de novembro em suspenso à espera de... Está tudo à espera que aconteça alguma coisa. Depois as férias francesas, que são as férias que Emmanuel Macron tomou relativamente aos assuntos internacionais desde as eleições europeias. E depois agora acrescentamos as férias alemãs, que desde que houve aqueles resultados tremendos nas eleições estaduais, Scholz tem estado calado. E é por isso que, de repente, se via agora como um despertar possível desta letargia ocidental, a reunião de Ramstein que estava marcada para sábado. Simplesmente o ciclone Milton resolveu fazer um favor ao Kremlin e impediu Joe Biden de vir à Europa. E, portanto, Zelensky entendeu que não podia perder mais tempo, quer dizer, porque este Ocidente está relativamente muito calado e sem tomar decisões nenhumas. E resolveu vir ele a meter-se no aviãozinho e vir ele à Europa. E, portanto, já esteve com Emmanuel Macron, já esteve com Mark Rutte e Keir Starmer em Londres e prevê-se que possa ir também falar com Scholz agora em Berlim. Ou seja, estamos num período em que, por um lado, a Federação Russa está a incrementar, está a aumentar o seu ritmo de progressão na Ucrânia. E nós estamos todos de férias, sem tomar nenhuma decisão importante, nem sequer do ponto de vista da afirmação política, de que se mantêm todas as nossas decisões que foram afirmadas, escritas, estão publicadas em todo lado, que desejamos a vitória da Ucrânia e que vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para isso. Bom, uma notícia interessante para a Ucrânia, isto também não pode ser só mais... Depois, obrigada, General. Venha ela. Uma notícia interessante para a Ucrânia. Pela primeira vez, em 6 meses, a Ucrânia exportou mais eletricidade do que está a importar. O que significa que foi capaz de, depois daquele conjunto muito eficiente de bombardeamentos conduzidos pela Federação Russa sobre o sistema energético, foi capaz de recuperar alguma da sua capacidade, sobretudo a de nível nuclear, da sua energia nuclear,
que foi recuperada e neste momento está a vender à Europa mais energia do que aquela que está a importar. Portanto, enfim, uma boa notícia. Depois há uma triste notícia também. Isso é para todos nós, isto não é para a Ucrânia. Bom, nós continuamos a assistir calados. Calados é uma expressão que eu uso muitas vezes quando falo do Ocidente. Nós estamos de férias, nós estamos calados ao desaparecimento da Bielorrússia. E desta vez, Putin teve o descaramento de dar a Lukashenko a Ordem de Santo André o Apóstolo. Esta é a mais elevada distinção que se pode dar a alguém pela Federação Russa. E o discurso de Putin na atribuição diz-nos todos sobre isto, devia-nos pôr todos a pensar sobre isto. Diz assim: estamos a criar as sólidas fundações para a construção do Estado da União. O Estado da União é a união da Bielorrússia com a Rússia, que assegure uma defesa comum, uma segurança comum, uma economia comum, aspectos de natureza legal e um espaço humanitário comum. Isto é, o desaparecimento completo da autonomia da Bielorrússia. E, portanto, nós continuamos calados à espera que esta absorção se faça, quando nós deveríamos ter já iniciado o processo de adesão da Bielorrússia à União Europeia. Se nós não tivermos nada a dar à Bielorrússia, a Bielorrússia vai desaparecer. E as fronteiras da Rússia já não passarão onde passam, mas incluirão também a fronteira exterior, que é hoje da Bielorrússia. Um aspecto para deixarmos para reflexão. Verdade. No Médio Oriente, esta foi uma semana particularmente simbólica. Cumpriu-se no dia 7 um ano do ataque do Hamas a Israel e a 8 de outubro um ano sobre o início dos bombardeamentos do Hezbollah à população israelita do norte da Galileia. Ao mesmo tempo, general, prosseguem as negociações entre Israel e os Estados Unidos sobre o prometido ataque de Israel ao Irão e também um grande esforço da diplomacia iraniana junto das capitais árabes. Com tanta coisa a acontecer, general Arno Moreira, como é que podemos sistematizar tudo isto? Bom, esta semana cumprem-se três aniversários. Todos eles são trágicos, como aliás todos os aniversários e os grandes acontecimentos do Médio Oriente. É o massacre de 7 de outubro, do Hamas. É o dia 8 de outubro, que é o início dos bombardeamentos do Hezbollah em solidariedade com o Hamas, e é um ano de guerra. E, portanto, nesta semana concentraram-se 3 aniversários trágicos. Vamos começar talvez por este ano de guerra. Uhum. Ela está agora talvez naquilo que é a sua fase de expansão mais aguda. E não era esta a intenção da administração Biden, nem daqueles Estados moderados, a Jordânia, o Egito, o Catar, etc., que procuraram, logo no início, circunscrever a guerra ao espaço geográfico da faixa de Gaza. Isso não foi conseguido, e não foi conseguido porque o Irão não deixou que isso acontecesse. Porque trouxe imediatamente para o conflito, isto é, contrariando esta lógica da diminuição geográfica da área de operações, trouxe logo para o conflito o Hezbollah, no dia 8 de outubro, e depois os Houthis. Isto é, reuniu todas as forças numa ação concertada contra Israel, o que contrariava todo o esforço que a administração Biden estava a fazer para conseguir, digamos, delimitar à faixa de Gaza a área geográfica do conflito. Bom, os mediadores tudo tentaram e nós não podemos diminuir também aquilo que, quer dizer, o facto de não terem tido sucesso não significa que não tenham tentado e temos que reconhecer essas tentativas. Procuraram tudo. Tentaram a libertação progressiva dos reféns, procuraram pausas humanitárias, retiradas de tropas, acordos de cessar-fogo, tudo falhou. E importa aqui verificar porque é que falhou. Falhou e todos os esforços vão falhar porque não resolvem a questão principal. A questão principal é esta. Quando a guerra acabar, quem é que fica a administrar a faixa de Gaza? É o Hamas. Mas se for o Hamas,
a autoridade palestiniana nunca será o representante dos palestinianos. Se houver o Hamas em Gaza, a solução de 2 Estados que o Ocidente defende também é impossível de implementar. É mais uma solução. Vamos então criar 3 Estados, porque o Hamas não vai largar a faixa de Gaza. A única forma de o Hamas largar a faixa de Gaza é ser obrigado a largar a faixa de Gaza. E esse é aqui o problema. Como este problema nunca foi resolvido do ponto de vista dos negociadores, o conflito continua digamos, a alastrar. Bom, o que é aqui talvez importante relativamente ao dia 7? O dia 7 foi o dia dos massacres. Morreram mais de 1.100 pessoas e foram raptadas mais de 200 pessoas. Estas pessoas não podem ser comparadas. Quer dizer, a forma como elas foram mortas não pode ser comparado com os 41 mil palestinianos que infelizmente também sofreram uma enorme tragédia porque morreram na sequência deste ano de guerra. É que estes 1.139 foram assassinados a tiro. Isto é, entraram em casa deles para os matar diretamente, com o intuito de os matar. E certamente que dentro dos 41 mil palestinianos que infelizmente morreram, alguns podem ter sido mortos de propósito, mas a grande maioria foi vítima do facto de o Hamas ter construído todas as suas infraestruturas debaixo das casas e das infraestruturas civis destas pessoas. Portanto, não se pode comparar, porque são incomparáveis estes 2 números. Uns foram assassinados a tiro, os outros morreram em consequência da guerra. O Hamas levou a guerra para dentro de Gaza porque quis. Porque para lá levou os reféns que raptou. Portanto, ao levar os reféns para dentro da faixa de Gaza, quis que Israel fosse à faixa de Gaza produzir toda aquela destruição que agora infelizmente, assistimos. O Hamas nunca pensou na população palestiniana. Há uma frase que eu gosto de dizer, enfim, é dura de dizer, mas pronto, é por isso que eu estou aqui também, não é? Sim. O Hamas tem um projeto de poder que se alimenta de mártires. Precisa de mártires para alimentar o seu projeto de poder. Isto faz muita diferença relativamente àquilo que é a responsabilidade que devem ter os países ocidentais, em que devem preservar ao máximo a vida humana. Bom, em que ponto estamos neste momento? Neste momento estamos todos em várias frentes. Há uma menor atividade operacional em Gaza. Há um grande empenhamento terrestre neste momento de Israel a progredir no sul do Líbano, onde há uma situação complicadíssima, porque agora coincidem no mesmo espaço, numa pequena faixa de terreno, forças da UNIFIL, das Nações Unidas, forças que pertencem ao exército do Líbano, forças do Hezbollah e agora as forças de Israel. Portanto, há 4 forças militares ativas dentro de uma faixa de terreno estreita. Mas estamos, sobretudo agora, todos à espera daquilo que vai ser a retaliação dos Estados Unidos sobre de Israel sobre o Irão. E isso justifica também, por um lado, as conversações entre os Estados Unidos e Israel, mas por outro lado também um enorme esforço da diplomacia iraniana neste momento, junto de todos os países do Golfo, por 2 razões. Em primeiro lugar, para ver se eles impedem que o seu espaço aéreo possa ser utilizado por Israel ou pelas forças americanas, no sentido de tornar mais difícil, de um ponto de vista geográfico, o ataque de Israel ao Irão. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, a questão das bases aéreas norte-americanas que se encontram nestes países e, portanto, os Estados Unidos vão ser chamados ou não vão ser chamados? As bases aéreas norte-americanas vão ser utilizadas pelos caças israelitas? Portanto, o Irão também está atento a tudo isto e está a tentar desmontar também o conjunto de potenciais eixos de manobra que Israel estará a montar.
Esta semana, as forças ucranianas presenciaram um acontecimento estranho nos céus de Chazivyar, no Donetsk. Um avião de combate russo perseguiu um enorme objeto voador em forma de asa delta e abateu. General Arno Moreira, temos de acelerar aqui um bocadinho. Explique-nos tudo. Que cortina de fumo é esta? Esta é uma cortina de fumo que resulta do facto de a Federação Russa estar a desenvolver neste momento um protótipo de um drone de larga escala. Só que o drone que foi ensaiado em Chazivyar desviou-se da rota ou perdeu o contacto e os russos mandaram um avião abatê-lo. É claro que quando os ucranianos chegaram ao local, tiraram rapidamente o drone que tinha caído do local e levaram-no para a investigação. E fizeram-no muito bem, porque de seguida veio um míssil balístico Iskander para destruir o que restava do drone. Ou seja, este drone é importante do ponto de vista tecnológico e por isso a Federação Russa procurou destruí-lo através de um caça e depois através de um míssil. Agora estão os serviços forenses técnicos da Ucrânia a analisar este drone. E no nosso ponto de mira volta a estar Viktor Orbán, que desta vez também esteve no ponto de mira do Parlamento Europeu. General Arno Moreira, o que é que se passou em Estrasburgo? Bom, foi tremenda a reação dos deputados europeus, que perderam a paciência com Orbán e aproveitaram a sua presença para lhe dizer coisas que ele não gostou de ouvir. Um deputado disse, é capaz de explicar como é que se perderam 14 mil milhões de fundos europeus à Hungria. E terminou dizendo que queremos o nosso dinheiro de volta. Em vez de o convidarmos para vir ao Parlamento Europeu, devíamos era emitir um mandado de detenção europeu. E houve duas perguntas assassinas. Como explica que o seu genro tenha ficado milionário à custa dos fundos europeus que foram destinados à iluminação pública em Budapeste? E como explica que o seu amigo de infância, que é canalizador, se tenha tornado no maior milionário da Hungria? A Hungria é hoje em dia o país mais corrupto da Europa e um dos mais corruptos do mundo. E Viktor Orbán continua com aquele seu ar inocente à espera que Trump ganhe para abrir garrafas de champanhe no dia 5 de novembro. General Arno Moreira, muito obrigada por mais um Domínio da Guerra. Foi um prazer. Um bom fim de semana sempre, para até todos. sexta-feira. Bom fim de semana para si, General. Muito obrigada.